Look at the text and do the exercises. E faça os exercícios, né? Olha o texto e faça o exercício para praticar. And improve e aperfeiçoar, melhorar your writing skills, as suas habilidades da escrita, ok? Isso é o que nós vamos trabalhar. My favorite meal by Jonathan Jones. My favorite meal is breakfast. From Monday to Friday, I go to school early, so I have a quick breakfast. I usually have cereals with milk, or sometimes I have toast and jam. But the weekend is different. Vamos trabalhar esta parte aqui do texto? Observe. My favorite meal, a palavrinha meal, que apareceu aqui acima também, significa refeição. Ok? Refeição. É o café da manhã. De segunda, from Monday, de segunda a sexta, to Friday, I go to school early. Eu vou para a escola cedo. So, a palavrinha so, é o que nós vamos trabalhar a partir de agora, significa então. So, I have a quick breakfast. Então, eu tenho um café da manhã rápido, um café da manhã veloz, quick, rápido. Continuando. I usually have cereals. Normalmente, eu tenho cereais with milk, com leite. Or sometimes, ou às vezes, I have toast, eu tenho torrada, and jam, geleia, ok? But, the weekend, but, é uma palavrinha que nós vamos trabalhar agora, the weekend, mas, the weekend is different, mas o final de semana é diferente. Vamos descobrir por que o final de semana do nosso amiguinho é diferente. Deixa eu subir aqui. On Saturdays and Sundays, my dad cooks an English breakfast for everyone in our family. A typical English breakfast is egg, bacon, sausages, tomato, mushrooms, and baked beans. Beans and tomato sauce. Então, vamos trabalhar até aqui, depois nós trabalharemos o restante, ok? Vamos pegar aqui. On Saturdays, aos sábados e domingos, o que acontece? My dad cooks. Meu pai faz um café inglês. Breakfast. English breakfast. For everyone. Para todo mundo ou todos em nossa família. Mas o que tem um café inglês? A typical English breakfast. Um café típico inglês. Um café da manhã típico inglês tem coisas que nós conhecemos. Ovos, por exemplo. Bacon, sausages, tomatoes. E tem também o tipo de feijão assado, né? E o feijão vem com molho de tomate. Então, vamos continuando. Then, we have toast and jam. Depois, nós temos torrada de geleia. I drink orange juice. Eu tomo suco. A palavrinha juice, suco. And, a palavrinha and, nós já sabemos, significa aí. And my mom and dad drink tea or coffee. I love breakfast at the weekend. Eu amo o café da manhã do final de semana. Porque I have breakfast with my whole family. Porque eu tomo café da manhã com a minha família toda. A palavra whole significa todo, inteiro, inteira, no caso aqui de família. Certo, pessoal? Eu vou subir o texto um pouquinho, porque eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Apareceram algumas palavras, como por exemplo, vou até mudar a cor aqui da minha canetinha, para a gente destacar melhor esta parte. Deixa eu colocar aqui a cor, vamos descer aqui, isso. Vamos colocar a cor verde, vamos por verde, né, verde. Apareceu aqui a palavrinha so, apareceu aqui a palavra but,
ok? Memorizem aí na sua apostila, circula aí na sua apostila, porque nós vamos comentar estas palavrinhas daqui a pouquinho. So, deixa eu descer. Apareceu a palavra and e apareceu a palavra because. Estas palavras são importantíssimas e nós já trabalhamos estas palavras durante todo o nosso cursinho, tá? E para quem vai escrever em inglês, para quem vai ler em inglês, é importante dominar essas palavrinhas. E eu vou explicar o porquê. Se você observar, linking words, palavras de ligação. A palavrinha linking significa ligação, ligação de ideias. Então, o que eu posso dizer? When do we use these words? Quando nós usamos estas palavras? A palavra and, before a similar idea. Antes de uma ideia semelhante, ou seja, quando a gente quer adicionar I like toast and eggs. Toast and eggs. A palavra and significa e. A palavrinha because significa porque, né? Nós já sabemos isso, porque. E nós a usamos antes de uma razão. Vou te dar um motivo. I like toast because it's very good. Because it's a very good. A razão de eu gostar de torrada, porque é muito boa a torrada, tá? A palavrinha but significa mas, nós já sabemos. Before a different idea, quando a gente tem ideias opostas. I like toast, but I don't like eggs. But I don't like eggs. São ideias diferentes. Qual é a ideia? Eu gosto de uma coisa, mas não gosto de outra. E a palavra so, ela é usada antes de um resultado. I eat a lot hamburgers. Eu como muito hambúrguer. So I am sick. Por isso eu estou doente. Eu estou doente por quê? Porque eu como muito hambúrguer, tá? Só para você ter uma ideia. Ó, as maritacas passando por aqui. Só para você ter uma ideia de quando nós usamos estas 4 palavrinhas. Beleza? A próxima atividade aí, nós vamos responder as perguntinhas com relação ao texto que nós trabalhamos. Combinado? Então, com a apostila em mãos, você vai voltar ao texto para responder a essas perguntinhas aqui. Tempo para você fazer esta atividade, 2 minutos. Agora que você fez a atividade, answer the questions, responda as perguntas, to improve, para aperfeiçoar your understanding skills, para aperfeiçoar a sua compreensão de entendimento. E não é difícil não. Vamos lá, a letra A diz assim, vamos lá então, moçada. What is Jonathan's favorite meal? Qual é, de trás para frente, a refeição favorita do John? Qual é a refeição favorita do John? Ele diz lá na primeira frase, assim, ó. My favorite meal is breakfast. Então, vamos responder. His favorite meal is breakfast. Ok? Está aqui a resposta. A pergunta B, nós temos aqui a perguntinha B. When does Jonathan eat an English breakfast? Quando Jonathan toma um café da manhã inglês? Onde nós temos esta informação? Esta informação, pessoal, se você voltar ao texto, está lá no segundo parágrafo. Ele começa dizendo assim: On Saturdays and Sundays, my dad cooks an English breakfast. Ou seja, quando ele toma o café da manhã britânico? Aos sábados, on Saturdays, vamos colocar aqui, on Saturdays and Sundays. Aqui vai passar para trás da faixa, quer ver? Não passou não. Aos sábados e domingos. Vamos colocar aqui o S, isso. Próxima perguntinha, letra C. In Jonathan's family, na família do Jonathan, who, quem,
cozinha o café inglês? Quem faz o café? Quem prepara o café da manhã? Continua, né? My dad cooks, ou seja, his dad, ou seja, o papai dele. Letra D. What is a typical English breakfast? E continuando lá no segundo parágrafo, ele especifica o que tem o café inglês, ou seja, a nossa resposta D. Ou seja, egg, bacon, tem mais o que lá? Tomatoes e assim por diante, tá? Você pode voltar ao texto que lá você vai encontrar toda a resposta. What does Jonathan drink for breakfast? E o que ele toma no café da manhã? Este mesmo parágrafo fala que ele toma, he drinks juice, ele toma suco. Orange juice, suco de laranja, né? É o que ele fala pra gente lá no parágrafo, lá no texto. Why does Jonathan love breakfast at the weekend? Porque ele adora tomar café da manhã aos finais de semana, at the weekend. Because, por que ele ama? Fala também direitinho lá por que ele adora. Because he has, porque ele toma café da manhã, he has breakfast com toda a família, with his, vamos trocar aqui o my por his, porque a família dele não é minha, não é my, whole family, com toda a família dele. Então aqui nós temos a resposta para a perguntinha F. And you, my friend, what is your favorite meal? Qual é a sua refeição favorita? What's your favorite meal? Aí você vai responder para mim assim, ó. My favorite meal. N. Michel, aqui você não colocou a letrinha U. Aqui eu tenho a letrinha U. Qual é a diferença? Você escreveu errado, N. Michel. Não. Aqui nós temos o inglês britânico, ok? E aqui nós temos o inglês americano. O americano não tem a letrinha U. My favorite meal is... my favorite meal, eu gosto muito do almoço, né? Is lunch, é o almoço. O meu é o dinner, o meu é o jantar, o meu é o breakfast e assim por diante. Combinado? What's your favorite meal? Aí você vai me responder a esta perguntinha. Tá certinho? Vamos continuando os nossos trabalhos. Agora, a unidade que nós vamos trabalhar, a lição que nós vamos trabalhar é a lição número 4 e nós vamos falar agora, pessoal, de uma coisa muito bacana, que é quando nós agendamos, que é quando nós planejamos fazer alguma coisa. Lesson 4. What are you going to do on Wednesday afternoon? Deixa eu explicar para você uma coisa. Nós vamos falar agora de planos. Nós vamos falar agora de futuro. Vamos sair do presente e vamos para o futuro. O futuro, ele é formado assim, meninos. Vou te dar a dica geral. Pelo sujeito, ou seja, a pessoa que vai fazer alguma coisa. Este vai, eu vou precisar do verbo be, o is, o are e o am, dependendo de quem é a pessoa. Aí depois que eu puser na minha frase o verbo to be, certo? O verbo be, eu vou colocar aqui uma estrutura que vai me ajudar a jogar para o futuro, que é o going to. Depois que eu puser o going to, eu vou colocar a minha ação, aquilo que eu vou fazer no futuro, certo? Então observe aqui. What, ok. Aqui, meninos, nós temos uma pergunta. E nós já aprendemos que toda vez que eu tenho o verbo be, ele vem antes do sujeito. Então está aqui o be. Quem é o sujeito? Você. O que você are, tenho que trocar porque é uma perguntinha. Going
to do, o que você vai. Observaram? Aqui estamos seguindo essa fórmula. To do, o do significa fazer. Então, what are you going to do on Wednesday afternoon? O que você vai fazer na quarta-feira à tarde? Estamos perguntando sobre uma ação que ele planeja fazer no futuro, ok? Toma nota aí no seu caderno ou na sua apostila, pause o vídeo. Agora que você pausou o vídeo, vamos observar esta página de uma agenda. Aqui eu tenho uma página, uma agenda de um garoto, né, do Peter, e tem algumas atividades. Observe aqui, dia 15, Monday, entre 7 e 5 e 7 da tarde, ele tem que estudar história, history. Entre 7h30 e 8h30 da noite, ele tem que estudar matemática e assim por diante. Então ele lista aqui várias coisas que ele vai fazer no dia a dia dele. E aproveitando isso, nós vamos agora, observando aí na sua apostila, tá? Eu vou subir a minha tela, nós vamos trabalhar esse textinho aqui do Mike e o Peter, utilizando a página da agenda aí que você já conhece, você já viu. Então ouça o texto comigo. Hello Peter, how are you? I'm fine, and you? I'm okay. What are you going to do on Wednesday afternoon? Well, I'm going to play tennis with Clara. And at night? At night I'm going to study for my English test. Why? I'd like to listen to good new music. I'm going to listen to music on Tuesday at 7:30. Would you like to come to my house? I'd love to. I'll be there at 7:15. Good. Então, observe aqui. Hello, Peter. How are you? Como vai? I'm fine. And you? I'm okay. Aqui, what are you going to do? Aqui você tem o verbo be, certo? Que eu comentei com você. O be está aqui por causa do you. Going to. Vai. O que você vai do? Fazer. O que você vai fazer na quarta à tarde? Aí o Peter diz, I'm going. Aqui, pessoal. Este am aqui é a palavrinha am. I am going to. Observaram o que eu disse? I am going to play. Ou seja, eu vou. Play é jogar, não é? Eu vou jogar tênis com Clara. Aí o Mike pergunta, e à noite? And at night? At night I'm going, observe novamente, I am going to, eu vou estudar for my English test. Eu vou estudar para o meu teste de inglês. Por quê? Well, I'd like, isso aqui, pessoal, é o mesmo que I would. Ou seja, I'd like, eu gostaria de escutar, listen, escutar, to good new music, boas músicas, né, novas. Aí o Peter diz, I'm going to listen, ou seja, I'm going to listen, eu vou escutar, porque listen é escutar, música quando? De acordo com a grade de horários dele, na terça, que horas? Às 7h30. Aí vem aqui o convite. Eu já comentei com você sobre o would, aí o verbo like significa gostar. Com a palavrinha would aqui na parada, então fica gostaria. Você gostaria de vir em minha casa? A resposta do Mike é, observe, I would love to, ou seja, adoraria. Eu adoraria. I'll be there. Observe, I'll be there. Este I'll aqui é o mesmo que a palavrinha I com a palavrinha will. Vamos trabalhar em breve. I'll be there. Eu estarei lá às 7h15. Good. Agora que você acompanhou o texto comigo, observe o exercício que pede. Look at the schedule. Veja a agenda acima. Deixa eu mudar a cor. Não, pode deixar esta mesma. Olha a agenda acima na página 65 e complete os diálogos abaixo. Vamos lá? What are you going to do at 6 o'clock? O que você vai fazer às 6 horas
na segunda-feira à tarde? Volte ao texto aí na sua apostila para você responder a essa perguntinha, tá? Qual seria a resposta? O Mike perguntando para o Peter o que ele vai fazer na segunda-feira à tarde. De acordo com a nossa apostila, acompanha aí, eu vou responder. Ele vai, tenho que usar a palavrinha is para o he. He is going to, ele vai o quê? Estudar, study. He is going to study history. Ou seja, ele vai estudar história. Próxima perguntinha, meninos. What are you going to do? O Mike perguntando para o Peter. What are you going to do at 6 o'clock on Friday afternoon? O que você vai fazer? What are you going to do? Lembre-se, o que você vai fazer às 6 horas na sexta-feira à tarde. Na sexta-feira à tarde. Vai lá na agenda do Peter e observe o que ele vai fazer às 6 horas na sexta-feira à tarde. Observe que entre 5 e 7 ele vai estudar geografia. Então vamos responder. He is going to study geography. Porque entre 5 e 7 na agenda dele está agendado ele estudar geografia, ok? What are you going to do on Wednesday afternoon? O que você vai fazer na quarta-feira à tarde? O Peter na quarta-feira à tarde, observe, afternoon tem duas raquetezinhas de tênis, quer dizer que ele vai jogar tênis. He is, observe que eu tenho que usar o be, he is going, ele vai jogar, to play, he is going to play tênis. Certo? Esta é a resposta para a perguntinha C. Agora para a pergunta D, observe comigo aqui. What are you going to do on Thursday at 8 in the evening? Aí você vai procurar na agenda dele, na quinta-feira, o que ele vai fazer às 8 horas. Você pode observar que entre 6:30 da tarde até as 7:30 da noite, ele vai estudar história, certo? Às 8 horas da noite, ele tem uma festa de aniversário. Então, vamos ver aqui. He is going to, ele vai ter uma festa, não é isso? He is going to have a party. Ele vai ter uma festa. É uma resposta que você pode dar. Ou então ele vai a uma festa, certo? Na festa do papai. He is going to go to his dad's. O pai é dele, não é? His dad's birthday. Ele vai ao aniversário do papai dele. Muito bem. Look at the schedule again. Olhe novamente a agenda na página 65. And answer the questions about Peter. E responda as perguntas sobre o Peter. Pause o vídeo e faça a atividade. Agora que você fez a atividade, vamos corrigir o exercício. A primeira pergunta que fizemos foi: What is Peter going to do on Saturday 20th? O que ele vai fazer no sábado, dia 20? Lá no sábado, dia 20, ele tem que fazer duas coisas: estudar história e estudar matemática, não tem? Então vamos colocar aqui, Peter, posso usar o nome da pessoa também, viu gente? Peter is going to study duas matérias, history and, usei a palavrinha and, lembra que estudamos há um pouquinho atrás, and maths, e matemática, ok?
What is Peter going to do on Tuesday 17th? O que o Peter vai fazer na terça-feira, dia 17? Observe lá o que ele vai fazer na terça 17. Na terça-feira 17, não é terça-feira, né, Enio? Aqui você vai ter que corrigir depois na apostila. É sexta-feira, 16th. Deixa eu arrumar aqui, porque nós temos que corrigir a apostila depois. Sexta-feira, dia 16. Deixa só eu colocar aqui para eu arrumar depois na apostila de vocês, né? Ok, já arrumei. Vamos agora responder o que ele vai fazer na terça-feira. Ele vai estudar, certo? Vamos colocar aqui, ó. He is going to study. O que ele vai estudar? Ciências. E o que mais ele vai fazer? Escutar música. And listen to music. E escutar música. É o que ele vai fazer. Próxima perguntinha, meninos. What is Peter going to do at 6:45 on Thursday? O que ele vai fazer na quinta-feira às 6h45. Ele está programado para estudar história. Então ele vai estudar. Peter vai estudar. Peter is going to study. O que ele vai estudar? What is he going to study? History. Ele vai estudar história. He's going to study history. Ele vai estudar história. What is Peter going to do on Sunday? Observe aí, on Sunday 21st. O que ele vai fazer no domingo? Ele vai estudar inglês e vai estudar ciências. Ele não tem folga. Peter is going, é um menino estudioso, going to study duas matérias. Quais são elas? Science and English. Ele vai estudar estas duas matérias, ok? Vamos agora à letra E. When is Peter's dad's birthday? Quando é o aniversário do pai de Peter? Birthday de quem? Do papai do Peter. Aqui está marcando na agenda. It is, ele é o aniversário on Thursday, né? Qual é o horário? Deixa eu ver aqui. On Thursday. On Thursday 18. Ok? Que horas? At, mas aqui, Enio, tem que ser em inglês. Vamos colocar em inglês. At 8 p.m. às 8 horas. E assim a gente termina a primeira parte da nossa aula de hoje.